É isso aí, pessoal. Vamos começando mais uma super live de feriado. Meu convidado dessa tarde é o Thiago Adorno. Vamos chamar ele? Olha aí, um bate-papo bacana sobre arte, comunicação. Vou colocar aqui a foto dele. Vamos lá. Prontinho. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui no IGTV e também estará disponível no YouTuber Thiago Comunicador. Vamos aguardar ele chegar. Ó, chegou. Aí a música para e o Thiago, que é o meu xará, vai entrar também. Vamos lá. Vamos lá. Momento do conectando. Vamos aguardar. Só aguardar. Conectando agora. Agora vai. Opa, como vai? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, graças a Deus. E o meu som, tá bom pra você? O som, a imagem? Seu som tá ótimo, sua voz é ótima, inclusive. Peraí, você tá me vendo? Sim. Tá bom aqui pra mim. Nossa, peraí, eu não tô vendo. Eu não estou me vendo. Vamos ver aqui, Não está peraí. te vendo? É, ainda não. Peraí. Tem um slide que eu coloquei que é a sua imagem. Está aparecendo também? Eu, eu vi, tá aparecendo aqui, mas vamos ver. Peraí, transmitir ao vivo. Opa, saiu? Vamos lá. Galera, por favor, feedback para nos ajudar aí. Fazer uma boa live. Se a gente faz a live pensando no público, tudo isso aqui é para vocês, né? Para o Thiago, né? Falar um pouquinho da carreira dele, como surgiu a ideia de ser ator, comunicador, vamos lá? Feedback é isso, o som tá bom, a imagem tá boa. Vamos lá. Pronto. Agora sim! Agora tá show agora. Agora sim. Entrar direitinho, Primeiramente, aí depois fica bem. primeiramente, obrigado por aceitar o convite. Tiago, imagina, eu vi, na verdade, já estava vindo de uma sessão maluca de lives, né, de fazenda, e eu fiz com pouquíssimas pessoas. E aí, eu já tinha feito com o Kleber, eu já tinha feito com outro amigo meu, e eu tava vindo fazendo uma por mês, assim, até para não encher o saco de todo mundo. E aí, quando você me convidou, eu falei, ó, vamos jogar mais pra frente, que daí a gente conversa. E como o ano tá voando, né, esse dia Verdade. chegou voando, do mesmo jeito que a gente conversou, foi um mês atrás, eu falei, nossa, a gente já é dia 2 agora já. E passou voando e eu fiz questão de conversar com você, porque vi seu trabalho, vi as coisas que você tava, as pessoas que você tava conversando aí. Achei muito legal também esse interesse em conversar comigo, fiquei muito lisonjeado. E aí chegou o nosso dia. Beleza, felicidade total. Quero agradecer novamente. E conta pra gente como é que você descobriu essa habilidade para comunicação, para atuar. Conta aí. A habilidade, É uma a habilidade. habilidade, a habilidade vem de tudo, né? Na verdade, a habilidade, a gente tem gente que fala que a gente nasce, tem gente que fala que a gente ela tá entrando um monte de amigo meu aqui. Beijo pra todo mundo. Roberto, Abraços Camila. A a Camila, todos. a Camila entrou. Rainha. É, e aí vem disso, assim, eu acho que a profissão de ator ela é automaticamente uma profissão que exclui que quem não é para aquilo, assim, diferente de outras profissões que você
Não que não é para aquilo no sentido de que você não possa estudar e conseguir, ou não possa dia após dia melhorar, mas por ser um lugar onde é um lugar muito difícil, onde a questão da criatividade ela é uma questão onde você semanalmente, diariamente precisa estar exercitando para você não ficar literalmente para trás, então é uma questão de você entender isso e ir executando isso de uma maneira que você consiga permanecer. Então eu conheço muitas pessoas que começaram comigo, que eram atores, quando eu comecei, sei lá, com 15 anos a estudar teatro, e que não são mais hoje em dia, e que estão ótimos em outras profissões e tudo mais, porque a profissão que a gente que eu escolhi para mim, ela é uma profissão automaticamente excludente. Assim, você vai vendo que as pessoas elas vão desistindo por causa do tamanho da dificuldade que é. Não é tão simples como você atingir um objetivo, porque o objetivo nosso, ele nunca chega. Ele não é, porque eu Verdade. cheguei, ou porque eu consegui, ou porque eu... Nananã. Você não conseguiu nada, você não chegou a lugar nenhum. Você só fez mais um trabalho, e depois você vai fazer mais um trabalho, porque é aquilo que você ama, aquilo que você gosta, e é aquilo que você quer. Mas eu entendi que isso era a minha profissão, literalmente, quando eu comecei a entender que as pessoas pagavam por isso. Tem até um livro que eu sempre cito, que chama Shakespeare e a Economia, que ele fala que não adiantava todo mundo elogiar os textos que ele tinha escrito, se ele não estava conseguindo viver daquilo, se ele não estava conseguindo comer com relação àquilo, se ele não estava conseguindo ter uma vida melhor para ele, né? E aí eu consegui entender isso quando as pessoas começaram a me contratar, quando eu comecei a passar nos testes que eu via que era, sei lá, fazer ou uma publicidade legal, ou uma peça bacana, ou tá com as pessoas de teatro, que eram pessoas que eu comecei a assistir quando eu tinha 14, 12, 13 anos, porque eu sou rato de teatro, assim, eu me entrava nos teatros aqui em São Paulo e eu ia assistindo peças, né? Respondendo a sua pergunta, porque eu também falo pra cacete, na verdade, eu comecei a entender que eu gostava daquilo, porque eu ia muito ao teatro, adorava estar no teatro o tempo todo. E em determinado momento eu comecei a não só estar na plateia, mas ia assistir uma peça e conversava com as pessoas, ia depois ficava... Os meus ídolos se tornaram as pessoas de teatro, as pessoas que eu assistia aqui em São Maravilha. Paulo. Então, é isso que você começa a entender de onde vem o gosto pela coisa. Olha, eu tenho aqui um vídeo. Ele é mudo, Hum, mas aí vai aparecer e você vai comentar do que se trata. Marcou tá bastante. bom. Olha só. Isso daí é um espetáculo na banheira Sim? que na verdade, a gente tinha feito, eu e a Érica Montanheiro, um espetáculo que era no Centro Cultural São Paulo. A gente fez o Caos, que era da Companhia dos Dramaturgos aqui, e aí, no meio desses dramaturgos, que era um grupo de dramaturgia, eles escreviam textos e ficavam colocando os textos para os atores conhecerem os textos e exercitarem a atuação. E aí o Cássio Pires e a Ana Rocha escreveram dois textos, um texto que contava a história de dois primos, que eles, não sei se eram, não lembro se eram primos ou se eram um casal, não, acho que eram primos mesmo, que eles tinham uma relação sexual e cada um ia para um lugar para desabafar. Então a Érica tinha a visão, que era uma visão da mulher com relação ao que tinha acontecido com ela, com relação a tudo que o primo fazia com ela, e ele tinha uma relação do homem contando isso. E esse trecho que você retirou foi do programa do Jô, eu acho, que estava ali, Sim. que foi um momento muito importante para mim também. Mas depois a gente vai falar disso? O que é que fala agora? Sim, a gente vai falando do decorrer da entrevista. E também tem Tá bom. outros trabalhos também, né? Olha só. Esse daí é O Homem, a Besta e a Virtude, um texto do Pirandello maravilhoso, que a gente viajou muito, principalmente em São Paulo aqui, eu, a Débora Duboc, o Elcio, o Fernando Feck, o Gabriel Miziara, numa montagem também que teve o Luiz Alex no começo, como um grupo assim que foi... A Débora, a gente tem uma relação muito legal, a Débora Duboc, de mãe e filho, assim, a gente chama de mãe e filho, porque a Débora, ela é uma lutadora do teatro, ela é uma batalhadora. Nela eu vi várias coisas que eu me identifiquei, sempre me identifiquei. E aí a gente viajou com esse espetáculo que chama O Homem, a Besta e a Virtude. Lindo, lindo, lindo. Figurino lindo, tudo lindo, assim, e era uma delícia fazer. Aqui, ó.
Outro momento também, Ele ó. é o, esse é o momento cabelo, olha a franja, dá uma olhada. Esse daí foi uma vez que a gente tá. Esse aí é no Centro Cultural São Paulo, uma peça que chama Mais Um, que é do texto do Cássio Pires. Então a gente fez a gente fazia uma sessão de. Eu acho que um monte de peças. A gente fazia aí o Mais Um, e aí depois eu me troquei. Tinha uma peça, olha que loucura, coisa que a gente só faz quando é muito jovem. Eu saía de uma peça, Thiago, e a outra peça começava já 10 minutos que eu ainda estava em uma. Então eu saía de uma, me trocava e ia para outra peça. Olha, Olha que doideira. Então o pessoal dava uma seguradinha assim na entrada, na abertura e tal, porque como era um repertório de grupos teatrais, então eu ia para lá, para trás do Centro Cultural, me trocava, o outro cenário já estava pronto e eu entrava em outra peça. Então eu fazia uma, terminava, quando terminava a outra começava eu já ia, que era o Malditas. Você deve ter aí também, que você está fazendo uma pesquisa maravilhosa. mas aí, desse entre e sai, o que que você aprendeu? Como eu aprendi a dar conta da vida, né? Porque o teatro ele te ensina isso, ele te ensina a você se virar nos 30, ele te ensina a você entender para que serve você estar lá em cena, ele te ensina que você precisa do outro o tempo todo para você sobreviver e se na sua profissão você depende disso, você vai depender muito mais em entender mais os seus amigos na vida, você vai ser mais leal, você vai ser verdadeiro com aqueles que te apoiam, você não vai admitir que as pessoas, sei lá, virem as costas de um e fale para outro, porque a verdade cênica no que você acredita, tudo que você está fazendo ali no palco, para que você construa um texto, literalmente um texto que você vá mostrar uma verdade, porque é disso que a gente trabalha com isso, você tem que acreditar no outro, né? E a gente se enxerga através da outra pessoa, do outro ator, do outro parceiro, do diretor. O teatro te ensina a não ter. Claro que tem gente que não aprendeu isso, né? Não vai aprender nunca porque não prestou atenção. Mas você precisa entender que o diretor quer. Ele quer o melhor para a peça, ele não quer nem o melhor para ele ou o melhor para você só como um ator. Então tem muita coisa boa que se aprende no fazer teatral. Você tem que chegar no horário, e fora as outras coisas que são as coisas de qualquer outra profissão, você tem que estar com o texto decorado, você tem que porque parece que São Paulo é muito grande, mas as pessoas todas aqui se conhecem, as pessoas todas sabem com quem elas podem e quem elas querem trabalhar. E a sua história, ela fica aí, para você dar um Google aí, você vai ver lá o que tem meu e o que dá para fazer. Antes nem tinha Google, né? Era só o boca a boca mesmo, que a gente fala muito aqui. Mas o mais legal é isso, assim, que você aprende a transferir do teatro, porque o teatro não é terapia, o teatro é um trabalho, mas você aprende que você transfere das suas vivências teatrais uma qualidade de vida mesmo, que é para sempre. Fala um pouquinho da importância, eu sempre gosto de frisar isso, a importância da plateia. A plateia, o público. Oi, trava um pouquinho, repete por favor. Opa, vamos lá. A importância do público, da plateia. Aquele feedback gostoso. Tiago, o público é a coisa mais importante para quem a gente faz o nosso trabalho. Manu, um beijo. Manu tá aqui também. Abraço Para quem a aí. gente faz o nosso trabalho. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: eu já fiz peça para 2.000 pessoas e já fiz peça para 2 pessoas na plateia. E as 2 pessoas e as 2.000, elas têm a mesma importância, porque a mesma coisa que você encher um teatro no próprio Centro Cultural, eu já fiz para 2, 3, 4 pessoas e a gente fazia o mesmo jogo acontecer. Porque a vivência ali com o público, seja ele com 2.000 pessoas ou um teatro de Paulínia cheio ou uma peça para essas 2 pessoas no Centro Cultural, a gente aprende que as pessoas que elas saem de casa, que elas estão ali para entender o texto, para ouvir você falar, ou para dar risada, ou para se divertir, ou para chorar, ou para se divertir com o que você está fazendo, elas duas ou as 2.000 elas têm a mesma importância, né? Por isso que tudo tem aquele rigor muito, né? Por que eu quero voltar a fazer teatro quando terminar a pandemia? Porque o teatro é o lugar onde você, principalmente hoje em dia, né, se desconecta de tudo para entender e para ouvir, né? Porque eu vejo, por exemplo, vai no cinema.
No cinema você ainda dá um truquinho ali, você pega o WhatsApp, né? Porque a gente vai, vou dar uma olhadinha aqui, tá, não sei o quê. Ou liga o celular e tal. No teatro, não. No teatro você tem que desligar o celular para você entender o que está acontecendo. Você tem que ter a educação com o artista que está ali produzindo uma coisa para você, que foi ensaiada, que foi estudada, que foi feita, que foi dirigida. Então, o público ele tem a importância quando ele está sentado na plateia, que ao meu ver e na minha opinião é uma importância que ele não tem em lugar nenhum. Nem na sua casa vendo um filme, nem assistindo Netflix ou Amazon Prime ou qualquer outra coisa. Eu acho que duas coisas hoje em dia, que foram duas coisas que me chamam muita atenção, que são as coisas que mais me dão prazer que eu estou fazendo hoje em dia, é o meu Spotify, ou o meu Spotify não, o meu podcast, que é o podcast Segue o Bloco, que eu comecei no começo da pandemia, porque eu acredito muito que as pessoas que estão escutando aquilo, a gente começou com 0, hoje a gente está com quase 2.000 pessoas ouvindo. Eu acredito que essas pessoas, elas querem estar Maravilha. ali. Então, isso é o mais legal. Quando a pessoa sai de casa, paga o estacionamento, pega o ônibus, vai no trem e ela vai ali para assistir uma peça, ela quer estar ali. Então, não é a mesma coisa que você ligar uma televisão e assistir uma coisa, você está na sua casa. Mas olha o respeito que você precisa ter com a pessoa que saiu de casa, pegou o trem, pegou o ônibus e foi lá, sentou e Verdade. esperou para assistir você. Então, por isso que eu falo que quando a gente... Tinha até uma história que quando a gente fazia, porque era muita história de gente de grupo e tal, e aí a gente falava, tem só 2 pessoas, a gente faz ou não faz? Cancela, não sei o quê. Não, a gente sempre falava, vamos fazer, essas 2 pessoas vieram de lá, vai ser importante a nossa experiência naquilo também. Aqui, ó, tem outra foto, olha só. Isso... O que é isso aí? Peraí, eu tenho essa foto também. Você tem aí o que é isso? Olha, se trata de uma peça. Mas isso aí eu sei, mas o que será pra essa... Gente, você me manda essa foto? Eu não tenho. Ok. Eu acho que eu tenho. Acontece. Mas eu acho que eu acho que isso daí, se eu não me engano, eu acho que é com os Fofos Encenam, fazendo... Os Fofos Encenam uma companhia de teatro muito legal que tem, que infelizmente não existe mais, mas deixou um trabalho lindo de pesquisa aí com relação a circo-teatro e tudo mais. E eu acho que isso daí é um espetáculo do Nilton Moreno, que chama Deus Sabia de Tudo e Não Fez Nada, que com a direção do Fernando Neves. Eu acho que é isso. E quais foram as grandes experiências assim em cena que somou para sua carreira? Você fala assim, poxa, foi necessário passar por isso porque eu aprendi que nada nessa vida é fácil, né? Tudo é um desafio após o outro e a gente vai se lapidando, vai correndo atrás. Então conta aí pra gente aí, que você pode Ó, somar com um ponto alto. um ponto alto que eu curti fazer, que eu acho que eu passei. Isso. Então, eu acho que o ponto alto sempre é o que está por vir, assim. Mas eu lembro de lugares que eu falei até com o Otávio Martins isso no podcast outro dia, né? Que eu sou, como eu te falei, eu sou uma pessoa que assistia tudo e sempre que dá eu assisto muito, assim. Eu sou uma pessoa que vai ao teatro. E as pessoas que eu tenho como fãs são as... Olha o Thiago Albanese aí também. Eva, beijo. As pessoas Abraços. que eu as pessoas que eu tenho como fã são as pessoas de teatro. Então, eu lembro que uma vez foi até o Otávio, que a gente está falando do Thiago, que eles estão numa série maravilhosa, até eu fazendo a propaganda aqui, que é no canal da Carolina Ferraz, que tá linda a série. E aí a gente estava aqui num lugar que chama... Bom, enfim, não vou lembrar o nome. E eu ia fazer uma leitura, isso faz uns 10 anos atrás. E a leitura que o Otávio me chamou para fazer era para ser o filho da Denise Weinberg. E a Denise Weinberg é uma atriz que eu tenho uma admiração muito grande, assim, de fã mesmo, assim, de ser uma pessoa que eu olho e falo, gente, como essa mulher é foda, assim, e o tempo todo ela tá se reinventando, até por uma estrutura de vida, assim, de frases que eu já tive... O primeiro curso que eu fiz de ator profissional, assim, eu fui atrás dela no grupo Tapa e falei, eu quero fazer um curso com você e tal. E ela falou, vamos fazer. Eu fiz um curso, acho que era de 3 meses com a Denise, pivetinho eu era tal. E no final, eu lembro claramente que eu falei pra ela assim, a gente não vai ganhar um diploma? Coisa de criança, né? Aí ela falou, você quer um diploma? Eu falei, quero, eu queria um diploma assinado por você. Aí ela me mandou um diploma, fez um diploma, assinado Denise Weber, acho que era em 1995, uma coisa assim. E eu tenho esse diploma guardado até hoje, assim, plastificado e guardado, que foi um diploma que a Denise fez para mim. Porque eu comecei a ir no teatro assistindo as peças da Denise e do Rasto Atrás, e de repente você se vê trabalhando com uma pessoa dessa,
É muito legal você, como você começa a entender que o chegar lá é o tempo todo, né? O chegar lá é se relacionar com as pessoas. O chegar lá é você, de repente, fazer o filho da Denise, ou qualquer dia, sei lá, fazer o pai, ou você vai encontrar com outras pessoas que gostam do seu trabalho, ou que não, que simplesmente gostam de ir ao teatro e vão lá assistir a peça que você tá. E isso é muito legal. E isso é o que me move como ator e criador, né? Eu crio as minhas coisas, eu boto a mão na massa, eu vou, eu faço, eu invento. Às vezes eu tô aqui sem fazer nada, eu invento uma história, eu já jogo o nome. Até a minha amiga e minha parceira, que é a Renata Araújo, que trabalha comigo, ela fala: nossa, mas você já fez isso, você nem me comunicou. Eu falo: não, mas é porque eu já tinha ideia, eu já fiz, eu já inventei. Daí ela fala: não, ótimo, então vai, vamos fazer e tal. E aí a gente cria uma sintonia e uma sinergia de trabalho que nunca para. E eu acho que todo mundo é assim na sua profissão. E que se engana, né, Thiago? A pessoa que acha que na sua profissão um dia vai parar e vai falar assim: nossa, estou muito feliz agora, eu não quero mais fazer a minha profissão. Se você não quer mais fazer a sua profissão, é porque você não é feliz naquilo que você faz. Verdade. Então, não tem porquê. Eu não quero parar nunca de inventar minhas histórias e os meus blocos de carnaval e os meus podcasts e as minhas peças e as minhas histórias e com isso fazer a minha história acontecer para mim e para as pessoas que curtem assistir, que curtem trabalhar, que curtem seguir criando aí, porque foi o tempo que foi o lugar onde eu escolhi para ser. Agora essa foto eu quero, viu? Você me manda Ok, no vou WhatsApp. enviar. Pedido. Ok, temos aqui o querido diretor Goiabinha na live. O Ó, o Kleber Fábio tá passou aqui aqui. também, ó. Ô, pastor, o Fabião aí. Gente, tem um monte de gente entrando. Eu fico avisado lá no meu também, é isso? No meu e no seu, né? Sim, sim, aí vai a Ai, que notificação e a delícia. galera Olha, vai chegando. tem um monte de gente no feriado aqui com a gente que entrou. Ó, o diretor Ó, vamos Goiabinha falar. também tá aqui. Abraço. Fala desse momento O aqui, diretor com a grande Goiabinha ou do fera. Gugu? Sim, Ah, do o Jô Gugu. tem uma história muito. O Jô tem uma história muito incrível, assim, na minha trajetória. Porque a minha primeira peça profissional foi o Revolução na América do Sul. O Revolução na América do Sul é um texto do Augusto Boal, que a gente fez em 1990. Tudo é 90 aqui, tá, gente? Ó, você que tá chegando agora. É, foi em 90. Ó, o Kleber aí, que a gente falou dele. Beijo, Aí ele Kleber. aí. O, o que aconteceu? O Boal, a companhia Arthur Arnaldo, que tem o diretor que é o Tuna Cerzedelo, me chamou. Eu não sei como, eu não sei aonde eles me acharam. Deixa eu lembrar se foi alguma. Bom, enfim, já fazia algumas peças e tal. E o Tuna ia fazer o Revolução na América do Sul para estrear no festival, no Festival de Curitiba, no Fringe. Que era, acho que talvez, se eu não me engano, o primeiro ano do Fringe, que é um festival paralelo que acontece dentro do Festival de Curitiba. A minha câmera travou aqui para você, tá bom? Olha, eu só consigo te ouvir só. A galera vai dando feedback aí. Consegue me ouvir? Opa, voltou. 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 Ótimo. Sim, aí Aí, continua. aí você não sabe o que eu vou te falar agora. Eu tenho essa entrevista gravada porque o Jô convidou o Boal para ir no programa dele no SBT. Então isso foi a primeira vez que eu estive frente a frente com o Jô e isso foi no SBT. E o que aconteceu? O Augusto Boal, que foi quem escreveu o espetáculo, além dele autorizar que a gente fizesse a entrevista, que a gente fizesse o texto dele, que é um dos textos mais importantes que conta a história de um cara que se chama José da Silva, que tenta sobreviver num Brasil de corruptos, num Brasil de que nada mudou daquela época para cá. O Boal, além de autorizar, ele quis participar junto com a gente dessa montagem. Então você imagina, a gente estava com Augusto Boal supervisionando, o Tuna dirigindo, eu com, sei lá, 19 anos, ou 16 ou 17, não lembro a idade, e o Boal fazendo a supervisão desse texto maravilhoso. Aí quando a gente teve no programa do Jô, o Boal era o cara que estava sendo entrevistado e a gente ficou na plateia assistindo a entrevista. E eu tenho isso guardado com muito carinho, porque você vai vendo as histórias que vão sendo traçadas da sua vida, né? Marisa Hort entrou aí também, beijo, aniversariante do mês, maravilhosa, do mês que Opa, passou, abraços. beijo grande. E eu acho que essas são as coisas que você vai conquistando, assim, né? Você vai conquistando estar com as pessoas que você gosta de trabalhar, outro dia eu estava pensando dos nãos, assim, eu acho que a gente vai construindo as histórias do nosso trabalho, da nossa vida. Eu pensei nisso, não sei se eu estou certo, mas foi uma coisa que eu pensei e gosto de falar o que eu penso, porque eu não me arrependo.
do que eu penso, que a gente vai escrevendo as nossas histórias também pelos nãos que a gente dá, né? Os nãos, eles são muito Verdade. importantes. Então, talvez se eu tivesse feito algumas coisas, dito sim, 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 para umas coisas que não me movimentavam artisticamente naquele momento e tudo mais, elas me levariam para outro lugar. E quando eu olho para trás e vejo que, tipo, pô, nesse lugar eu tava lá com o Boal, com o Jô, com a turma, sentado com aquele elenco, com aquelas pessoas, que daquelas pessoas, eu não sei quantos daquele elenco continuam agora fazendo o que a gente faz, trabalhando com arte, trabalhando com criação e tudo mais. Talvez 2, 3, 4, mas era um elenco de 20. Então, foi a primeira vez que eu sentei na frente do Jô e fiquei completamente encantado. Depois disso, porque o Jô fazia um trabalho muito de divulgação, acho que duas pessoas que fizeram muita importância, que tiveram muita importância, aqui em São Paulo, que a gente fazia as divulgações de espetáculo, eles sempre fizeram questão de levar a gente. Uma era o Jô Soares, no programa dele, que era na Globo, e outra era o Rony Von aqui também, que fazia um programa na Gazeta, e que levava sempre os atores e os Uhum. artistas lá para divulgarem as peças e comer com ele e tudo mais. Então, eram uns espaços onde as pessoas levavam muito a sério o trabalho da divulgação teatral. E a gente ficou órfão disso, até por causa dos dois que não estão mais na televisão, e até porque as pessoas foram perdendo o interesse mesmo pelo assunto. Então você vai fazer uma peça, a pessoa vai falar, você vai vir aqui só para falar dessa peça tal. E aí ficou num lugar meio de, por causa dessa rapidez e de tudo mais da internet que veio com isso, o Jô não estando e o Rony também não estando mais, a gente perdeu um grande espaço que me faz muita falta para os artistas de teatro também. E depois dessa vez, eu fui várias vezes divulgando espetáculos. Então eu fui divulgando essas 2, 3 fotos que você mostrou, eu já fui umas 2, 3 vezes divulgando. Esse daí foi no último ano do programa do Jô na Globo. Esse espetáculo era o La Estupidez, aí tô eu, a Cris Verson, o Thiago Albanese, que estava aqui, que entrou agora, o Otávio Martins, Marcelo Airoldi, que está aqui, e a Juliana Araripe, que foi inclusive o último espetáculo que eu fiz, há 2, 3 anos atrás, que a gente ficou no Porto Seguro e foi divulgar lá no programa do Jô. E antes disso, eu fui sozinho, porque a produção, eu mandei o material para a produção, a gente já estava em contato, algumas coisas para acontecer, e eles me chamaram para ser entrevistado sozinho, que também mudou a minha vida. Bacana. Como é que surgiu a chance de apresentar eventos? Uma coisa que você faz muito bem também. Apresentar evento eu gosto de apresentar. Eu tenho maior paixão por essa construção que eu comecei, como eu te falei, muito pivete, e aí eu via que, porque assim, com o teatro a gente não tinha, eu não tinha salário, eu nem tinha nada, e eu era uma pessoa que se virava muito, e conhecia muita gente. E conheço muita gente aqui em São Paulo, graças a Deus. E aí eu comecei a fazer os eventos corporativos já antes de começar a fazer peças e tudo mais. E aí, assim, Thiago, eu fazia desde Papai Noel, Duende até Drag Queen e virava você pode, anjo da guarda, tudo que você possa imaginar nessa vida de e às vezes até dentro do carro eu ia me trocando assim de roupa e meu camarim já era no porta-mala e eu já ia me trocando, eu ia fazendo e pegava o carro e ia para com 18 anos já ia para a Zona Leste, eu já para qualquer lugar contratado, ou fazendo telegrama animado, ou fazendo eventos corporativos que eles precisavam, sei lá, de um apresentador mais performático, que eles chamavam assim. Só que nessa época eu não sabia que isso tinha um nome, eu não sabia que isso tinha um valor para a produção, para a empresa e tudo mais. Eu achava que eram os eventos que eu fazia. Até um dia, que eu me lembro perfeitamente, eu estava eu e a Renata Embriani, que é uma atriz maravilhosa, minha amiga de muitos anos também, trabalhando pela Manhas e Manias de Eventos, que era uma empresa que sempre abria as portas para mim aqui, com o Eduardo Figueiredo e o Maurício, que eram os donos da Manhas. E aí eu transitava por todas as empresas, porque, modéstia à parte, eu fazia muito bem os eventos mesmo. Eu entrava sem vergonha nenhuma e sem texto, e fazia palhaçada para um, e conversava improvisando para todo mundo. E neste tempo, existia um mercado muito grande para isso, ainda tem hoje muita gente que faz, mas é um campo muito menor. Mas naquela época era tudo muita novidade. Então eu comecei a fazer esses eventos e as pessoas chamavam de personagens, me contratavam para fazer personagens. E em determinado momento eu comecei a perceber que as pessoas começavam a me colocar só para apresentadora. Ninguém me colocava mais para personagem, porque eu fazia bem a história de apresentar e era
Só que o que que acontecia? Tinha uma diferença muito grande. O que eu fazia de personagem me pagava um oitavo do que o apresentador cobrava. E eu não sabia disso. Então as pessoas iam me chamando para fazer o apresentador e pagavam o cachezinho de personagem. O pessoal pagava o cachezinho de personagem. Aí uma hora eu me liguei, eu falei, gente, mas isso aqui tem um nome. Foi quando a Minhas Manias me chamou para fazer um evento que foi um evento grande, dentro do estádio do Ibirapuera aqui, sei lá quantas mil pessoas tinha lá dentro, que eram eu, a Renata Embriani, a Cláudia Raia, tinha uma galera grande apresentando, tal, não sei o que, e eu era um dos apresentadores. Mas eu ainda não tinha ideia de que para a função de evento corporativo existia um nome que era mestre de cerimônia. Eu achava que eu só estava dando continuidade. E aí veio um estalo. Eu falei, ué, isso aqui tem uma função. Aí todo mundo, Thiago, agora você está fazendo mais mestre de cerimônia. Você está trabalhando mais como apresentador, como do que como mestre de cerimônia e tal. Aí eu falei, então eu vou parar de fazer as outras coisas, porque eu acho que também o nosso pulo do gato é descobrir a hora de parar de fazer as coisas, não só de Verdade. continuar. Acho que tem determinadas coisas na nossa vida que a gente tem que parar de fazer para a gente, para a nossa família, e porque senão a gente não evolui, nada acontece mais, e você fica uma vida inteira fazendo a mesma coisa, e isso não estou dizendo que é errado, mas não é para mim. E aí eu parei de fazer as coisas que eu já tinha pensado em fazer com personagens que eles falavam, que era toda aquela coisa de que você possa imaginar, Papai Noel 10 anos na casa das pessoas, e tudo que você possa imaginar. E parei, literalmente, e falei para essas pessoas que eram os produtores de evento que me contratavam, que eu só ia ser apresentador, mestre de cerimônia, que eu não faria mais nenhuma outra coisa. E aí foi um grande susto, porque todo mundo começou, Thiago, não acredito, você faz tão bem as duas coisas, tal. Eu falei, não, eu não quero mais. A única coisa que eu vou fazer agora é o mestre de cerimônia dos eventos corporativos. Então, quando vocês precisarem de mestre de cerimônia, vocês me contratam e a gente fecha isso. Até porque isso, Thiago, ser apresentador de evento, ele me abre um leque de possibilidades para eu trabalhar com as coisas que eu quero no teatro, no cinema, nos outros lugares. Porque o que eu sentia muito também? Eu precisava muito fazer todas as peças, estar em todos os lugares, fazer todas as coisas que me davam, porque até para poder ganhar dinheiro, para poder sobreviver, para poder... E o mestre de cerimônia e o apresentador me colocou num lugar que é o lugar que eu faço o que eu quero como apresentador nos eventos e eu consigo minimamente, não estou dizendo sempre, mas minimamente escolher as coisas que eu quero fazer nos outros lugares. Então eu faço, se eu tiver uma peça, você pode ter certeza que essa peça vai ser de um texto que eu quero falar, com as pessoas que eu quero estar, com o diretor que eu gosto, com as pessoas que me fazem bem. E isso é uma qualidade da profissão que eu só consigo porque os eventos me dão o outro lado. E aí eu comecei a fazer só essas coisas. Aí essa foto que você colocou aí foi com a Lavínia Panunzio dirigindo o prêmio de cinema do Teatro Popular do SESI na Avenida Paulista, que foi lindo, foi um evento lindo que eu apresentei. Um dos eventos que eu tenho muito orgulho de ter apresentado foi esse, e o ano passado a PCA me convidou para apresentar o prêmio APCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, aqui de São Paulo. O Sobral estava conduzindo o Teatro Sérgio Cardoso e a APCA me convidou, por causa de uma reunião deles e tudo mais, me convidaram para ser o apresentador junto com a Lavínia Panunzio, também com a Lavínia, olha que louco, esse prêmio foi com a Lavínia e o APCA também foi a Lavínia junto comigo apresentando. Então é uma coisa que para mim é muito louco, porque as pessoas falam, como é que você consegue? Você entra lá e faz, e aí troca a ficha, e aí você segura sem a ficha, aí vai falando com as pessoas, aí desce da plateia, e faz... Então eu tenho muito consciência de que é difícil para muita gente fazer isso. De que é muito difícil, porque as pessoas ficam nervosas, porque não é tranquilo. Mas é um lugar onde eu te juro, assim, eu me sinto em casa. Se me der 10 fichas ali e trocarem as fichas na hora, assim, embaralhar tudo, falar, mudou toda a ordem. Eu falo, beleza, vamos lá fazer do jeito que dá, tá? Aí eu boto a ordem da ficha. Muito Ou se tiver bacana. TP, faz com TP. Se tiver sem TP também, faz sem TP. E aí vou levando desse jeito. E quais são os pontos assim principais que precisa ter para fazer uma boa cerimônia? Ou seja, o famoso estender o tapete. O famoso, para você ser um mestre de cerimônia, aqui, primeiro eu tenho algumas éticas profissionais que me fizeram chegar até aqui. A gente está acostumado, Thiago, a ficar, o mestre de cerimônia me dá uma possibilidade de
de conhecer lugares. Já fui para fora do Brasil algumas vezes apresentar também fora do Brasil, de viajar, de você conhecer bons lugares, bons hotéis. E a ética profissional que eu tenho nos eventos corporativos é a minha ética profissional de vida, assim. Então, nos 20 anos que eu apresento evento, nunca ninguém me viu de sunga na piscina, nunca ninguém me viu bêbado no evento, apresentando o evento e depois curtindo com o presidente. Nunca ninguém me viu, sei lá, andando pelo corredor do hotel, ou indo nem academia, às vezes, porque eu tenho necessidade de treinar e tal, mas eu vou pra academia de manhã, ou depois vou pra piscina à tarde, porque eu estou lá para trabalhar. E o evento, e eu não posso ser o cara que é o mestre de cerimônia que apresenta o evento, que é a cara do evento ali na frente, e que na hora que sai vai lá pro bar e enche a cara com o povo e é amigão de todo mundo. Eu preciso ter minimamente, por mais legal que eu venha a ser com as pessoas e que eu goste de estar ali e que isso seja... que eu tenho um tesão de fazer assim, eu adoro fazer e estar nos eventos corporativos, mas eu não posso ser essa pessoa que é o tempo todo vista em todos os lugares. Então eu almoço em horário diferente, eu almoço sem as pessoas me verem, eu estou sempre no camarim, estou sempre disposto a entrar no palco para alguma coisa que a produtora ou o produtor me pedem. E aliás, queria até deixar registrado aqui também que são os produtores os culpados de eu estar até hoje trabalhando nos eventos corporativos, porque depois que eu mudei essa chave de sair dos personagens e ficar fazendo só mestre de cerimônia, foram eles que me levaram para todos os eventos. Tudo isso por quê? Por causa da ética profissional, por causa de trabalhar, de gostar do que faz, apresentando eu apresento o evento do mesmo jeito que eu faço uma peça, assim, eu tenho muito prazer em estar lá. Eu não estou lá única e exclusivamente por causa do dinheiro, que é realmente uma grana que é uma grana muito melhor do que algumas peças que a gente faz mesmo. E eles te tratam de uma maneira que é uma maneira pagando, literalmente, mas pagando no sentido de que o lúdico que eles precisam é um lúdico levado para esse lugar corporativo de um cara profissional, que vai fazer o negócio acontecer. Ó o Marcão, ó o Marcos, minhas fotos todas do Marcos, ó, que chegou aqui. Opa, abraços aí. Beijo, Marcos. Vou botar umas fotos do Marcos essa semana, vocês vão ver só. Uma mais linda que a outra. E eu acho que é isso que faz a gente trabalhar. O Marcos também é um puta fotógrafo bacana de evento aqui em São Paulo, faz umas fotos maravilhosas e tem essa ética profissional, por isso que está em vários lugares, fazendo várias fotos em vários eventos. Em qualquer lugar, seja numa cidade... Você é da onde, Thiago? Do Rio de Janeiro. Rio. Você é do Rio de Janeiro. Não é meio isso assim também? As pessoas acham que o Rio de Janeiro é um lugar enorme, né? Mas todo mundo acaba se conhecendo. Todo mundo Mas sabe de todo mundo, né? Principalmente no nosso meio e no nosso ramo, né? E como é que surgiu o seu bloco? Vou botar aqui uma imagem que define os momentos de extravasar. Olha aí. Ah, o Bloco da Dona. Isso daí, na verdade, esse daí não é o bloco. Isso daí é a Preta Gil cantando a Prefeitura de São Paulo, junto com o Ministério, não, junto com a Secretaria de Cultura e o Ministério do Turismo daqui de São Paulo, me convidaram para apresentar o Palco República, que é um palco totalmente voltado para as questões GLBTQIA+, na Praça da República, aqui em São Paulo, no meio da praça. E a Preta Gil era uma das convidadas deste palco. Então tinha um palco que chamava Coreto das Drags, que a gente ficava apresentando os coretos das drags, e a Preta que estava cantando nesse palco, que foi a hora que ela chamou. Não tem, esses dias, assim, especificamente, não tem nada a ver com o Bloco do Adorno. Mas eu te conto como é que foi. O bloco surgiu a partir de uma ideia de ficar em São Paulo, porque eu estava viajando muito no carnaval. Eu e uma amiga minha muito querida, que é a Regina Volpato, e praticamente minha irmã, e a gente teve a ideia de ficar em São Paulo um dia. E aí a gente estava na casa dela e falou, como é que a gente vai fazer para ficar aqui? A gente vai num bloco, a gente vai em algum lugar, como é que a gente faz? Aí ela falou, queria seu bloco. Eu falei, como é que você criar meu bloco? Queria seu bloco, vamos entrar aqui pra ver, porque todo que a gente vai programar alguma coisa, uma viagem, uma história, ela já pega o laptop, vamos fazer assim, vamos fazer isso, vamos criar seu bloco. Ela, Regina aí. E aí a gente começou, isso daí é no terceiro ano já de bloco. Aí a gente começou a fazer uma inscrição, já tinha tomado umas cachaças, a gente tomando um vinho, fazendo bloco, escrevendo bloco, falando do bloco. Fizemos uma inscrição, justamente nesse dia, que eu me lembro exatamente onde foi, eu acho que foi no ano de 2016. No final do ano, que acho que foi em outubro, estava aberta a inscrição para fazer o bloco. E aí eu fiz a inscrição do bloco. No outro dia,
2 dias depois me ligaram falando, Thiago, seu bloco foi aprovado. Eu falei, meu bloco? Fiz uma coisa de blog, eu não lembrava direito que a gente tinha feito essa inscrição do bloco. Aí eu falei, meu bloco, liguei pra ela, falei, Regina, a gente fez uma inscrição de bloco? Ela falou, fez, a gente fez inscrição aqui de bloco ontem, bêbado. Nossa, foi maravilhoso. Vai lá ver o que vai ser esse bloco, não sei o quê. Aí eu falei, comecei a ver, não tinha ideia do trabalho que dá. E aí comecei a pensar, aí como tudo que eu faço e que eu quero transformar num fio condutor das ideias que eu tenho como o que é ser artista para mim, eu tenho muito medo do que as pessoas começam a fazer e se fecham no grupo dela e nas bolhas dela e a gente fica fazendo o tempo todo só pra gente, sabe, Thiago? E aí eu quis aumentar, ao botar uma lente de aumento em cima disso, para construir uma coisa que não fosse só para mim e para os meus amigos. Eu não queria um bloco de carnaval que fosse uma coisa, vamos lá todo mundo curtir porque o Thiago vai estar lá, ou porque eu queria que fosse uma coisa maior. Maior no sentido de ampliar a cultura do lugar para que as coisas acontecessem para todo mundo. E aí tive a ideia de fazer um bloco na Lapa, aqui em São Paulo, que foi o lugar onde eu nasci. Porque aí me veio a história de que as ruas onde o bloco do Adorno passa são as ruas onde eu, pequenininho, passei, ou indo para a escola, ou indo para o Sesc Pompeia, ou indo ali para o Shopping Matarazzo, que tinha antes, que agora é o Shopping Bourbon, ou indo, sei lá, para os lugares aonde, ou para uma academia, que tinha a academia da Pracinha da Adriana Cavaleiro, ali, que era bem na Praça na Clélia. E eu acho que essas coisas me fazem ter uma ideia, e efetivamente é o que eu penso, de voltar para as pessoas ali daquele bairro o que eu, como criança, tive ali culturalmente, entendeu? Então o bloco não é... A gente é classificado como, apesar de tudo, todo mundo que vai, eles são um bloco da diversidade, que é assim que eu acredito, em tudo, inclusive na vida, ele é um bloco que... Ele é classificado como um bloco familiar. Porque você pode ver aí, ó, a Eva tá no meu colo aqui, um beijo pra Eva, pra Clarissa, que são os pais dela, eles levam as crianças fantasiadas, e isso desde o primeiro ano. Então tem mãe que chega pra mim junto no bloco e fala assim, ó, Thiago, você lembra do fulano? Eu falo, lembro, Que Felipe. legal. Ah, você lembra do ciclano? Eu falo, lembro, eu tal. Olha aqui que a gente Criou uma fez. tradição ali. Muito Uma bom. tradição na Lapa. E uma tradição onde as crianças podem ir. E em algum momento eu penso que, sei lá, mais pra frente, essas crianças vão estar com, sei lá, 18 anos e vão estar indo lá no bloco. Vão falar, pô, eu vim nesse bloco aqui desde que eu tinha 8 anos, ou desde que eu tinha... Teve uma mãe que me levou, eu tenho até essa foto, que ela me levou o filho que veio de bombeiro, depois de não sei o quê, depois de não sei o quê. Aí eu falei, ele tá vindo por quantos anos? Ela falou, por 4, ele tem 3. Então, quer dizer, ele vai ter fotos no bloco do Adorno desde o primeiro ano dele de idade, né? E isso pra mim é muito foda, assim, porque é o que efetivamente faz com que eu lute para todo ano botar o bloco na rua, que é um trabalhão. Mais do que peça, mais do que podcast, mais do que teatro, é um trabalhão botar o bloco na rua. E mais do que isso, que eu queria só terminar e falar, a gente fez junto com as pessoas que trabalham comigo, a gente tem apoios de pessoas que estão, e patrocínios de pessoas que estão comigo o tempo todo, e todo ano elas estão comigo. E o mais legal é isso, é que a gente efetivamente paga o trabalho de mais de 30 pessoas, 30, 38 pessoas, porque são pessoas que estão trabalhando no carnaval, são famílias, são músicos, são pessoas de art design, são pessoas que estão filmando, são pessoas que alugam o trio. Então o Bloco do Adorno paga mais do que 40, de 30 a 40 pessoas, sem dúvida nenhuma, e isso é muito, muito gratificante. Daí ela no programa Mulheres, que o Bloco do Adorno tava lá, olha eu lá, ó, arrasando, cantando ao vivo. E aí, eu mesmo vejo, eu mesmo falo que eu tô arrasando. E aí, a gente foi aí e a Regina aprontou, não sei se foi nesse dia, a gente foi umas 2 vezes no Mulheres. Não sei se foi nesse dia ou se foi um outro dia. Ela me colocou ainda pra cantar com Araqueto, já pensou? Tem essa imagem também no... Essa você não pegou, essa você não pegou. Essa não. Viu? Mas aí comenta. Não, foi ótimo. Eu fiz uma participação, a gente estava na plateia, eu estava na plateia, a Regina falou assim, canta aqui com o Araqueto, tá, não sei o que, e tava o Araqueto lá e a gente cantou junto. Eu falei, gente, é disso que eu tô falando, né? Das coisas, dos lugares que a arte coloca a gente, pra gente se encontrar com todo mundo aí e ser feliz enquanto a gente ainda tem um dia após o outro.
Aqui, vamos falar aqui sobre esse momento que eu achei muito bacana. Olha Qual? só. Ah, que legal! Olha meu nome sem H, ó, que a gente fica puto botar nosso nome sem H. Você começa a contar. Mas eu Eu vou te contar o comento, que né? é isso. Isso é maravilhoso. Isso daqui é eu tinha a Dani Tesolin, que é uma amiga querida minha de muitos anos. Ela tinha um programa no canal São Paulo. E esse programa era uma coisa que falava. Que a maioria das coisas que o programa fazia tinha uma parte que era com a Dani direto, que era uma coisa mais de mulher, ou uma coisa assim, mas eu acho que era SP em cena. Era o que estava acontecendo na cidade de São Paulo. E aí a Dani me convidou para ser o repórter do programa dela no canal São Paulo. E isso daí, se eu não me engano, não me engano não, porque eu lembro da entrevista da Marília. Eu lembro que ela tinha acabado de ganhar o prêmio por um espetáculo que ela estava fazendo no Prêmio Shell. E o Prêmio Shell me chamou para cobrir. Gente, é as coisas que eu me meto. E aí eu fiz uma entrevista com a Marília, fiz com o Léo Pacheco também, fiz com a galera. Eu ia lá, me jogava, chamava o povo para entrevistar e fazia. Porque você, olhando a experiência que você vive, entrevistar pessoas de grande nome, o que que você aprende de melhor com elas? Curtindo aquele momento. É, no podcast Segue o Bloco agora, que vocês escutam em qualquer lugar, eu tô tendo muito isso, assim, porque é o que você está fazendo comigo agora no teu bate-papo aqui. A gente aprende a muito, para mim, né, o mais importante, principalmente no podcast, que é o lugar que não tem imagem, a ouvir, né? A imagem com a Zezé, que foi uma querida em aceitar conversar comigo. Ela, nossa, a experiência de você conversar com essas pessoas, você sabe também muito bem disso, né? De você ligar e ter que Uhum. marcar, de cada pessoa tem um jeito, cada pessoa te atende de uma maneira, na hora também de fazer. A gente tem que estar aqui muito disponível. Até por isso que eu te falei da história de fazer poucas lives, né? Porque eu ficava com medo de entrar numa espiral de coisas de contar da minha história para quem não tem interesse de ouvir nada meu. Gente, eu não quero saber. Aí às vezes então é isso que eu acho que a gente aprende. A gente aprende a ativar a nossa escuta, tá? E ouvir o que a outra pessoa tem para falar. Porque se eu te convidei para falar, você, né? Apesar de eu falar muito também, no podcast eu falo muito, mas eu acho que a gente aprende a escutar. Isso é muito legal. Essa foto é incrível porque a gente fez um filme junto, que foi a Comédia Divina do Tony Venturi, que a Zezé fazia Deus. Ela fez Deus. Inclusive, esse filme está na Globoplay. Se você quiser assistir, é muito legal. Ok. Tá na Globoplay para assistir. Chama Comédia Divina. Tá eu, Murilo Rosa, a Bárbara, tem a Regina França, tem uma galera legal. E é como ela fazia o céu e eu fazia a parte do inferno com o Murilo Rosa, a gente não se encontrava. A gente só se encontrava na sala de maquiagem. Então, como eu sou muito fã dela, toda vez que eu via a Zezé, eu falava, ah, Zezé, vem me dar um abraço, vem me dar um beijo, não sei o quê. E aí ela falava assim, nossa, Thiago, como vocês estão animados, né? O céu é muito mais divertido. Ela falava porque ela fazia Deus, e lá e Deus era ela, ficava ela, o Fernando Feck. Às vezes o diabo, que era o Murilo Rosa, subia lá para fazer uma visita para ela, e aí a coisa ficava mais animada, porque quando o diabo chega, ficava todo mundo mais atentado, né? Que é isso que a gente falava. E a gente se encontrava nesse lugarzinho aí, que era o cantinho do Camarim das Externas. Olha que linda, que mulher maravilhosa. Ela é muito generosa e perfeita nesse sentido agora de querer conversar com as pessoas. Quando eu convidei ela para falar no podcast, eu já tinha feito uma temporada inteira do podcast Segue o Bloco, que foi uma ideia que eu tive. O podcast veio de uma ideia de conversar com as pessoas durante a pandemia, que eu não sabia o que ia ser, né? A gente nunca sabia o que ia, se ia terminar em um ano, em 3 meses ou em 4. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que me mova artisticamente, senão eu vou literalmente enlouquecer aqui dentro de casa. E aí um amigo meu me ligou, fez uma entrevista comigo para o podcast dele, que é o Léo Abel, o podcast chama O Que Te Move, muito, muito bacana. E a gente fez uma conversona legal demais, assim, o tempo todo conversando, sem imagem, sem nada. E foi bem no começo, que tava todo mundo fazendo live, todo mundo se vendo e querendo fazer live, porque a gente não sabia o que ia ser. Aí o Léo falou, você tem que ter seu podcast, você tem que fazer seu podcast. Aí eu te juro, Thiago, eu desliguei, vou pegar uma água. Eu desliguei dele
E aí falei, eu vou ter meu podcast, faz. Aí ele mandou um link e assim, a parte processual, a parte de construir não é fácil, não. Você tem que entrar, mandar um link, fazer... Nananana. Eu sei que no mesmo dia eu já tinha criado meu podcast, aí liguei pra Renata, já avisei pra ela que eu tinha um podcast. Ela falou, não acredito, você já criou um podcast? Instantâneo. Tudo assim. Aí eu falei, agora a gente vai começar a falar com as pessoas, eu vou começar... E aí eu fiz uma primeira temporada conversando com enfermeiros, conversando com pessoas que poderiam dar informações importantes com relação à pandemia e o que a gente estava vivendo. Entrevistei a Luana, que é uma das minhas melhores amigas e a minha vizinha, e é enfermeira, ficou à frente do Covid. Eu entrevistei médicos que estavam dando informações muito precisas daquela semana, que as pessoas estavam em dúvida das coisas, e fui fazendo. E aí eu tenho muitos amigos que são amigos grandes mesmo, celebridades que são da TV, que são dos lugares, pessoas conhecidas. Mas eu percebi que naquele momento, as principais celebridades que a gente tinha eram essas pessoas que poderiam, de alguma maneira, trazer uma informação para a gente precisa e importante para o momento da vida, que era o momento que todos nós estávamos passando. E aí o podcast começou a pegar a onda, assim, aí foi indo, é isso que eu te falei. A gente começou com 0 e agora está com mais de 2.000 pessoas escutando a gente no podcast, que está em todas as plataformas. É só clicar lá no Spotify, segue o bloco, que já aparece, segue o bloco. E aí tudo tem a ver com carnaval também, mas tudo tem a ver com Adorno, né? Adorno é Adorno de carnaval. E para finalizar aqui, ó, já estamos nos 51 minutinhos. Fala um pouquinho da importância... da importância dos amigos, da família. Comenta, vou colocar mais imagem. Eu quero... Aí, só terminar, a Zezé Mota foi muito atenciosa e ela abriu a segunda temporada do podcast. Uma mulher preta, lutadora, artista, mais digna impossível, de um talento incrível, que topou falar comigo e eu fiquei muito feliz, que foi muito gratificante abrir a segunda temporada com um nível tão alto assim como ela falando comigo. Os meus amigos são a coisa mais importante da minha vida. Minha mãe tá aí, a minha mãe, a Mari, que eu amo. Na foto que passou era eu e minha mãe brindando, porque todo dia aqui tem um vinho. Inclusive o patrocinador do podcast é um vinho. A gente tá sempre atrás de vinho, bebendo vinho, brindando a vida. Isso foi ontem, olha que legal. Cássio, a Regina, o Vivaldi, a Mari, a Nani. O amigo é onde a gente recarrega a energia, né? Amigo é onde a vida te impulsiona para frente. Eu acho que você só consegue... Você trabalha para ver os seus amigos, você ganha dinheiro para ir viajar com seus amigos, você tá junto com as pessoas que você gosta porque são elas que te fortalecem. E é por isso que eu acredito 100% nos meus amigos e nas pessoas que estão do meu lado. Elas sabem que comigo elas vão ter tudo que elas precisam, se eu puder fazer e ajudar. Luana tá aqui também, falei dela agora, ela saiu e voltou, porque ela é truqueira, ó. Minha amiga também, minha vizinha, falei dela, que é a enfermeira. Abraços. Tá aqui, ó. Beijo, Luana, que é minha amiga também, que eu amo. Tá esperando eu só para passar aqui pra gente correr. E eu acho que é o lugar onde você recarrega os seus sonhos em forma de uma bateria para você passar a semana, para você passar o mês e o ano. E como eu sempre digo, esse ano de 2020, Thiago, especificamente, cada dia equivale a um ano. Por isso que eu escolhi falar com você, Verdade. por isso que eu fiquei muito feliz de... Eu agradeço. Interessado em conversar comigo de alguma maneira pelas coisas que eu fiz e pelo meu trabalho, mas eu fiquei muito feliz também de estar aqui participando junto com você. Bom, para finalizar, eu quero fazer uma foto, que é muito importante para mim. Para mim também. E para todos que nos acompanham. E você vai encerrar com uma mensagem. Frase, né? Opa, vamos lá. Vamos lá. Pronto. E qual é a dica? Sim. Tá. Vou enviar para você um lindo mosaico dos melhores momentos da live. Eu pego legal, junto isso, faço uma edição. Manda aquela foto lá, eu vou te mandar o WhatsApp para você me mandar a foto que eu não tenho. Perfeito. Olha, eu me sinto muito honrado de falar com você pela sua humildade e simplicidade, sabia disso? Algo que encanta, sabia? Tá faltando isso no mundo que a gente vive. Então, quando a gente vê pessoas que dispôs tempo para poder falar um pouquinho da experiência, é um puro aprendizado. Então, a palavra que eu posso definir é honrado. Me sinto honrado.
De Thiago para Thiago, eu também me sinto muito honrado de conversar contigo. Obrigado pelo convite, já estou te seguindo aqui, já vi outras lives e quero ver as que você está preparando aí para todo mundo. Muito obrigado pelo teu Ok. interesse de conversar comigo, sou eu que me sinto honrado. E qual é a dica que você pode dar para aqueles que querem entrar no ramo da comunicação ou no teatro? O que que Olha, você pode dar de dica? a dica é queira muito, porque só querendo é que você vai fazer parte disso que é esse fantástico mundo e maluco que a gente vive aqui. Porque se você não quiser muito, automaticamente você vai ser expurgado, porque não tem lugar para todo mundo, não é todo mundo que sobrevive literalmente da arte no Brasil, e é importante que você queira muito estar trabalhando junto com essas pessoas, porque estando nesse lugar, porque é um lugar onde você só sobrevive mesmo do que você quer fazer na vida se você lutar diariamente pelas coisas que você pensa, conquista e cria. E assim, não pare no mesmo lugar. Às vezes as pessoas me perguntam muito isso, assim, como é que eu faço para trabalhar aqui em São Paulo? Ou eu moro em Marília, eu moro num lugarzinho no Rio, no interior e tal, não sei o que. Eu falo, comece. Comece agora, fazendo aí na sua cidade. Porque São Paulo é o lugar que tem as rainhas, né? Ale também, as rainhas. Te amo, amigo. Arrasa na Bahia. Abraços. As, as pessoas não fazem ideia do quão difícil é a gente todos os dias acordar e ter que criar uma coisa diferente para acontecer daqui 2 anos, ou daqui 1 ano, ou daqui 3 meses. Então foi assim que aconteceu comigo no podcast, foi assim que aconteceu comigo no Bloco do Adorno, e é assim que acontece todos os dias. Então crie aonde você estiver, junte um grupo aí de teatro, de, sei lá, do meu amigo aqui, que é um dos maiores chefes de comida do Brasil, junte um grupo de chefes de cozinha do seu bairro, junte um grupo de jornalistas que querem fazer um jornalzinho, ou agora, hoje em dia, na minha época era jornalzinho, que eu já fiz jornalzinho e tudo até, mas que querem fazer um podcast, ou que querem fazer um Instagram, ou que querem montar um restaurante, pense lá na frente, mas comece agora, que tem muita gente que fica só falando, 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 e passa uma vida falando e não começa nunca. Verdade. Ó, de Tiago para Tiago, gratidão. Gratidão, Muita querido. gratidão. Muito obrigado. Um ótimo fim de feriado para você e para todo mundo que passou aqui. Eu vi que teve desde do Jefinho, meu amigo Rueda, que passou, Marisa Hort, Luana, Ale, que está aqui também. Todos os meus amigos que entraram para me mandar um beijo, muito obrigado. E eu, de novo, te agradeço por ter me convidado. Thiago, um beijo. Abraços. E a live vai ficar salva aqui no GTV. Eu vou colocar lá no Que meu bom. canal, Thiago Comunicador. Tá bom. Até breve. Abraço. Abraço. Valeu.